Quando a gente liga o equipamento, vai aparecer essa tela de inicialização e já vamos passar para a tela principal de operação da máquina. Na verdade, vai aparecer essa tela inicial, você vai apertar iniciar e você vai entrar para a tela principal do equipamento. Então, como está tudo em português, está bem fácil de entendimento aqui. Então nós temos no painel principal as opções iniciar, que significa iniciar o processo, é o start, né? Parar, por algum motivo eu quero parar o processo, é como se fosse um stop. Pausar, digamos que eu coloquei uma configuração na máquina e aquele tempo que eu coloquei no final ele não vai ser suficiente para fazer a remoção do chip. Então eu posso pausar, que ele vai manter as temperaturas no nível que se encontra e não vai correr mais o tempo. Então esse pausar pode ser muito utilizado principalmente na hora de fazer as configurações. Traçar os perfis, na verdade, né? Vácuo off, você apertando vai aparecer vácuo on, significa que a pinça vácuo vai ser ligada. Isso aqui você pode ligar manualmente, mas no final do processo ela liga também automaticamente. O cooler é a mesma coisa. Você apertou aqui, o cooler vai ficar ligado e vai refrigerar a máquina. Voltar, você vai voltar para a tela inicial. Vamos voltar aqui e iniciar novamente. Aqui em cima nós temos curva atual e seleção de curva. Curva atual é para eu saber qual curva que está no momento. Então, quando eu aperto a curva atual, eu vou entrar numa tela com os tempos e temperaturas que eu vou explicar na sequência. E aqui está o nome da curva, ó, nome da curva, teste ET. Então, se foi essa curva que você queria utilizar, você vai saber pelo nome se está certo ou não. Voltar novamente. E aqui, seleção de curva. Neste botão, eu vou selecionar a curva que eu quero. Nesse outro painel, nós temos aqui várias informações. Seleção de curva, salvar curva, apagar curva, aplicar curva e parâmetros avançados. Seleção de curva. Quando eu clico em seleção de curva, vai me dar várias opções das curvas que já estão salvas na máquina. Então aqui vai aparecer vários nomes, cada um desses nomes tem uma programação diferente dentro do arquivo. Tem uma setinha que ainda tem mais uma programação aqui. Eu posso criar infinitas curvas nessa máquina, não tem um limite. Mas como eu expliquei no início, nós vamos utilizar 2, 3, 4 curvas. Quando eu clico em uma dessas curvas, vou pôr aqui lead, que é a curva de solda com chumbo. Vou apertar Enter. Vai aparecer aqui os parâmetros. Esses parâmetros nada mais são do que temperatura, rampa de aquecimento e tempo. Bocal superior, bocal inferior e área de aquecimento. Todas essas informações são referentes a esses dados. Mas antes de explicar sobre isso, eu vou mostrar as outras funções da máquina. Salvar curva. Se eu quero fazer uma alteração no perfil que está aqui, eu faço essa modificação, por exemplo, vou mudar aqui para 70. Ok? Se eu colocar salvar curva com o mesmo nome, ela vai salvar a curva lead, mas com o tempo aqui de 70 agora. Se eu quiser fazer uma nova configuração, eu apenas mudo o nome aqui, eu vou continuar com essa curva e vou ter uma outra curva apenas com essa alteração. Então aqui eu vou voltar para o 60 onde estava. Salvar curva. Ele vai dizer que o nome já existe. Deseja substituir? Coloco sim. Ele vai, na verdade, como eu não mexi no nome, ele vai, na verdade, continuar com o mesmo nome. Se eu tivesse mudado aqui o tempo, ele iria modificar. Como eu não mudei, não mudou em nada a curva. Apagar curva. Se eu quero, por exemplo, apagar essa programação, eu clico em apagar. Aplicar curva. Toda vez que eu vou voltar na tela inicial,
Então eu venho, seleciono a curva. Aqui eu venho, seleciono curva. Digamos que eu coloquei essa curva aqui, 82.801 dBm. Aperto Enter. Se eu não aplicar a curva e voltar, ela não vai carregar o arquivo com a curva que eu selecionei. Então, qualquer curva que eu for modificar, eu tenho que aplicar a curva. A partir do momento que eu apliquei a curva, aí sim, eu volto e inicio o processo. Senão, ele não vai carregar e você vai trabalhar com a curva errada. Vamos novamente na tela. Aqui são parâmetros avançados do equipamento. Essas programações que tem aqui não é para ser modificadas. Isso é programação, configuração de fábrica. Então, recomendo que vocês não mexam nessa parte da máquina. Voltamos à tela inicial e aqui é voltar. Então, todos os parâmetros aqui de cima eu acabei de explicar. Vamos voltar na seleção de curva. Eu vou colocar aqui a curva de solda com chumbo. Então, o que acontece nessa curva? Eu tenho aqui esses três primeiros campos dizendo o seguinte: temperatura superior, rampa superior e tempo superior. Essas três linhas são referentes ao bocal superior, o bocal de cima da máquina. Então aqui, estágio 1, 55 graus. Rampa superior, 3 graus por segundo. Tempo superior, 45 segundos. Significa que vai sair da temperatura ambiente e vai chegar a 55 graus, numa velocidade de 3 graus por segundo, e vai permanecer em 55 graus durante 45 segundos. Passado esses 45 segundos, a rampa já vai para 185 graus, com a mesma rampa de 3 graus por segundo. Quando chegar em 185 graus, vai ficar por 60 segundos. Passado os 60 segundos, vai para o terceiro estágio. Vai para 165 graus, com a mesma rampa de 3 graus por segundo, e vai ficar 45 segundos em 165 graus. Passados 45 segundos, vai para o quarto estágio, 230 graus, numa velocidade de 3 graus por segundo, e vai permanecer por 70 segundos. Aí o processo vai ser finalizado do bocal superior. Essas outras três linhas aqui são referentes ao bocal inferior. Elas funcionam da mesma maneira que eu acabei de explicar o bocal superior. Só que isso daqui é referente à temperatura do bocal inferior, o bocal de baixo. 55 graus, 45 segundos, 185 graus, 60 segundos e assim sucessivamente. E as últimas três linhas são referentes à área de aquecimento. A área de aquecimento eu não preciso ter uma rampa, porque eu preciso que essa área fique aquecida durante todo o processo. Então, em vez de fazer vários tempos e temperaturas em estágios, eu coloco a temperatura que eu desejo, no caso aqui 180 graus. Eu coloco uma rampa de 10 graus por segundo, porque eu quero que isso seja mais rápido que as outras. E eu coloco um tempo aqui acima da somatória desses tempos aqui. Por quê? Porque eu preciso que a máquina esteja com a área de aquecimento durante todo o processo. Então eu posso colocar o tempo, a soma desses tempos, ou um valor maior. Não posso colocar menor, senão a máquina vai desligar antes do processo. Mas qualquer tempo maior eu posso colocar aqui. Então isso aqui é uma programação sem rampa. É apenas eu quero que a temperatura vá para 180 graus o mais rápido possível e que permaneça lá durante todo o processo. Em resumo, é isso. Então, essas programações, esse perfil aqui, com essas temperaturas e esse tempo e a rampa, isso daqui são controlados através da máquina e dos sensores. O que realmente eu vou me atentar é para temperatura real, para a gente poder respeitar o gráfico, né, que eu expliquei, as tabelas e o gráfico. Quando eu crio essa programação, para a grande maioria das placas de notebook, eu atinjo a temperatura e o tempo adequado na explicação do gráfico. Então, isso daqui é para que eu atinja a temperatura que eu expliquei
na tabela e no gráfico da parte teórica de BGA. Aqui eu vou mudar para solda agora sem chumbo, que é outra programação. O que muda aqui? Alguns parâmetros de temperatura e de tempo. Ela precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de temperatura. Mas o processo, a funcionalidade aqui é a mesma coisa. O que vai mudar? Apenas as temperaturas e um tempo, porque como eu falei, a solda sem chumbo ela precisa de uma temperatura maior do que a solda com chumbo. Então é isso que vai ser modificado. Eu vou colocar a placa no equipamento agora na máquina, vou fazer o processo de remoção do BGA e aí vai ficar mais fácil de compreender essa explicação.